a gente possa conversar sobre direitos básicos do consumidor, a gente tem que ter em mente uma questão bastante importante. E a gente nunca pode esquecer que os direitos do consumidor têm fundamento constitucional. A gente conversou no início do semestre que a defesa do consumidor é tratada como um direito e como uma garantia fundamental. E que é tratada como um direito e uma garantia fundamental, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. O artigo 5º da Constituição Federal, ele não trabalha apenas com direitos fundamentais individuais, ele também trabalha com direitos fundamentais transindividuais, isto é, coletivos. E a ideia de coletivos aqui deve ser entendida em seu sentido amplo, comportando os chamados interesses e direitos difusos e coletivos. Aqueles que mencionamos nas aulas de relação de consumo, quando trouxemos aquela ideia do consumidor por natureza, do artigo 2º caput do CDC, e do consumidor por equiparação. E aí nos referimos à situação do consumidor que é vítima de um acidente de consumo, do artigo 17, e nos referimos a duas outras situações de consumidor por equiparação. A do artigo 2º, parágrafo único, onde se equipara a consumidor a coletividade de pessoas que intervêm numa relação de consumo. Tenho aí a situação de proteção dos interesses difusos e coletivos. E no artigo 29, quando o Código equipara a consumidor, qualquer pessoa ou coletividade exposta às práticas de oferta, de publicidade, a outras práticas de fornecimento de produtos e serviços e também aos contratos de adesão que são lançados no mercado de consumo. Então, essa ideia de proteção dos direitos do consumidor como direitos básicos, que está no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, tem uma decorrência constitucional do artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Por outro lado, a ideia de direitos básicos do consumidor também é uma ideia que tem decorrência do princípio geral da ordem econômica, que está no artigo 170, inciso 5º da Constituição, aonde se coloca que os direitos do consumidor constituem um dos princípios gerais da ordem econômica. Os direitos, a defesa dos consumidores. Então, os direitos básicos que vamos tratar aqui dizem respeito à decorrência da proteção constitucional que se dá ao consumidor como pessoa e como agente econômico. Todo agente econômico é uma pessoa, nós sabemos, mas o consumidor ele é tratado como agente econômico no artigo 170 da Constituição Federal. Bom, feita essa ligação com a matéria anterior que tivemos, vem a primeira pergunta. Os direitos básicos que estão no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor são apenas esses? A resposta é não. A relação do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor é uma relação meramente exemplificativa, ou seja, admite-se o reconhecimento judicial de outros direitos dos consumidores, além desses direitos do artigo 6º. Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem, em outros artigos, fora dessa parte geral da relação de consumo, artigos específicos de proteção aos consumidores. Então, o que nós podemos dizer? O rol não é taxativo. Não sendo o rol taxativo, temos apenas uma ideia do que são os direitos básicos. Mas esses direitos básicos, eles são aplicados para todo o código, para todo o microsistema de proteção e defesa do consumidor. O Antônio está solicitando que eu coloque na próxima aula algum arquivo de Word apenas com os tópicos que nós estamos trabalhando. Posso fazer isso sim, Antônio, não há problema nenhum, vou fazer isso para, inclusive, que vocês possam ter um direcionamento, tá?
Além disso, eu lembro a vocês que, além dos temas de aula, quem quiser dar uma olhadinha em livros, eu indiquei alguns livros para vocês. E o que eu falo aqui na minha matéria, do ponto de vista, aliás, da matéria do semestre inteiro, é tratado num livro meu que não comporta a matéria do segundo semestre. A matéria do segundo semestre ela é comportada por um outro livro. O livro meu se chama Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. É um livro que é da editora Saraiva, tá? Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Esse livro tem toda a matéria desse semestre, tá, pessoal? Eu trabalho com esse livro sobre relação de consumo, a evolução da responsabilidade civil para chegarmos no Código de Defesa do Consumidor, com os princípios informativos das relações de consumo que eu conversei com vocês, com os direitos básicos que estou começando hoje o estudo, e falo dos sistemas de responsabilidade civil, que é a parte final do estudo de vocês nesse semestre, tá? Então, quem quiser dar uma olhada também nesse livro meu, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, fica aqui a pedida. Lucas, na biblioteca online eu não sei. Na biblioteca da PUC eu tenho certeza que tem, tá? Ah, tá, a Daniela está falando, o livro está disponível na biblioteca digital da PUC, tem na online. Perfeito, então isso vai facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? Inclusive, toda aquela discussão que eu falei com vocês em relação de consumo tem mais detalhada nesse livro. Bom, então, a ideia de direitos básicos ela é uma ideia que é mais ampla do que o artigo 6º coloca. Como é que nós poderíamos dividir os direitos básicos do artigo 6º? Nós poderíamos dividir em agrupamentos, vamos fazer assim para ficar mais didática a aula. Primeiramente, o agrupamento que diz respeito ao artigo 6º, inciso 6º, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, vou aqui anotar, caso alguém esteja anotando, artigo 6º, inciso 6º, estabelece que é direito básico do consumidor a prevenção e a reparação. Percebam vocês, então, que há uma preocupação do legislador, diferentemente do que ocorre com o Código Civil, que é um código relativamente atual, é de 2002, mas a sua arquitetura é do início da década de 70, né? Então é um código atual quanto para a entrada dele em vigor, mas é um código um pouco mais antigo, já tem... o projeto começou a ser feito em 69, vai para... completou então 50 anos de início do projeto que virou o Código Civil de 2002, o Código de Defesa do Consumidor tem bem menos tempo. E o Código de Defesa do Consumidor se preocupa com uma coisa que o Código Civil não se preocupa tanto, que é a prevenção. Então, há mecanismos de prevenção no Código de Defesa do Consumidor para se evitar que o consumidor sofra prejuízos por reincidência de conduta danosa praticada pelos fornecedores. O artigo 6º, inciso 6º, então, estabelece que é direito básico dos consumidores não apenas a repressão, o que é típico do direito clássico, o que é típico do direito moderno, mas numa perspectiva pós-moderna, o Código de Defesa do Consumidor é um código pós-moderno, é um código mais plugado na sociedade contemporânea, é um código que veio pouquíssimos anos antes da entrada do comércio eletrônico. Então é um código que não está tão assim fora, precisa de ajustes sobre projetos de lei buscando uma regulação do comércio eletrônico no direito brasileiro, mas é um código muito atualizado, que tem uma carga principiológica extraordinária. Vocês viram alguma parte disso quando a gente falou dos princípios informativos. E ele se preocupa com a prevenção de danos. A prevenção de danos não é uma preocupação do legislador apenas com relação ao consumidor individualmente considerado, mas também com relação à coletividade de consumidores. E, além disso, a própria repressão. E, por isso, o artigo 6º, inciso 6º, fala que são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a prevenção e a reparação por danos patrimoniais e morais. Vejam só a evolução do nosso código. Danos morais expressamente previstos. E, mais ainda, danos patrimoniais e morais
individuais, coletivos e difusos. Estamos, então, diante de um repertório extremamente amplo de atuação do microsistema de proteção e defesa do consumidor. Fala-se, então, em medidas preventivas e medidas de reparação, tanto para danos patrimoniais e morais, vejam só. E mais ainda importante, tanto do ponto de vista de proteção individual, como a proteção transindividual, a proteção dos interesses difusos e coletivos dos consumidores. Essa ideia de proteção de título preventivo e de título reparatório já bastaria para vermos a evolução da lei. Mas a lei ela precisava estar alinhada aos tempos em que ela foi editada. E os autores do anteprojeto foram atrás dentro daquilo que havia de mais contemporâneo àquela época no direito europeu, que é o direito que influiu a redação do Código de Defesa do Consumidor, a partir das diretivas da então Comunidade Econômica Europeia, que se transformou a partir de 93 em União Europa. Essa ideologia do Código de Defesa do Consumidor trabalha com uma proteção do consumidor não apenas quanto ao seu bolso, não apenas quanto a danos econômicos ou patrimoniais. Ela se preocupa também com os chamados direitos da personalidade do consumidor. Isso é extremamente contemporâneo. Vocês já tiveram com o professor de obrigações a discussão da chamada responsabilidade civil por danos morais. E certamente o professor de Direito das Obrigações e de Responsabilidade Civil frisou para vocês a importância que há no estudo dessa matéria e o desenvolvimento que é dado pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. Quando se fala em indenização por danos morais, não se fala mais no antigo e vetusto critério do preço da dor. Ainda ele é lembrado por razões históricas e ainda é lembrado talvez por algum ou outro autor ou algum outro julgador que não se recorde que o preço da dor, a expressão é precium doloris, sofreu profunda evolução. Porque a dor, na verdade, ela não tem um preço a ser arbitrado. E por conta disso é que a chamada indenização por danos morais foi durante décadas tão criticada por autores franceses, que é o berço da indenização por danos morais na Europa, como por autores italianos. E aqui no Brasil a mesma coisa aconteceu. Apenas com a Constituição de 88 é que terminou essa discussão sobre indenização por danos morais. Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, 2 anos antes da Constituição de 88 entrar em vigor, tem um julgado do então ministro Sidney Sanches negando a existência de indenização por danos morais no direito brasileiro. Então, era uma polêmica muito grande, admitir ou não admitir indenização por danos morais em plena década de 80. Quando o Código de Defesa do Consumidor é promulgado em 90, ele traz um choque cultural tremendo para o direito brasileiro, porque ele traz uma ideia de que os danos morais devem ser reparados. O Código Civil não existia ainda, o atual. O Código Civil atual só entrou em vigor em 2003. O que existia era um projeto que estava sendo gestado no Congresso Nacional já há algum tempo, mais de 20 anos de gestação, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. E o Código de Defesa do Consumidor fala explicitamente o que é essa reparação por danos morais. O critério não é mais o do preço da dor. Vários julgados do STJ já começaram a compreender isso. E hoje em dia, no STJ, é que a matéria não é dano moral, que a matéria a gente poderia esmiuçar mais ainda em responsabilidade civil, mas já tiveram essa matéria. O STJ fala em danos biopsíquico-morais. Então, vocês vão encontrar em julgados do próprio STJ, julgados que ainda fazem remissão à expressão preço da dor. Mas o que há de mais evoluído no STJ já procura substituir essa expressão pela expressão contemporânea.
Os danos morais, na realidade, eles têm fundamento na violação biopsíquico ou moral, em sentido estrito. Quando estou falando isso, estou falando de uma evolução que começou na Europa na década de 80 e que aqui no Brasil chegou um pouco mais tarde, que é a evolução seguinte. O fundamento da indenização por danos morais não é o preço da dor, mas é a violação de um direito da personalidade. Esse é um fundamento menos subjetivo, porque dor não tem preço. O que pode doer para uma pessoa pode não doer para outra. A dor que se sente pela morte de uma pessoa querida é muito grande. Mas se é uma pessoa que não era tão querida, não é tão grande. Como é que eu vou arbitrar o preço de uma dor? Para determinada pessoa, a difamação que ela tem no mercado, ou até mesmo a calúnia, não tem uma repercussão tão grande como tem para outra pessoa. Então, não há um critério objetivado do que é preço da dor. E por isso que a indenização por danos morais sempre teve uma série de polêmicas e de contradições no nosso direito também, à semelhança do que ocorreu na evolução dessa teoria no direito francês e no direito italiano. Já a partir da década de 80, quando o direito europeu trabalha com a ideia de violação dos direitos da personalidade para fundamentar a reparação por danos morais, eu tenho um critério mais objetivado. Aquele critério que vocês já estudaram em Teoria Geral do Direito Civil, quando estudaram direitos da personalidade. O direito à vida, que é o fundamento de todos os direitos da personalidade. Tem que ter existido vida para ter direitos da personalidade. E então aí há várias classificações. É a classificação dominante do nosso direito, por obra do Antônio Chaves, do Orlando Gomes, do Caio Mário da Silva Pereira, da Maria Helena Diniz, do Carlos Alberto Bittar, é a classificação do Rubens Simões de França, é a classificação tríplice. Os direitos da personalidade podem ser direitos físicos, psíquicos ou morais. Opa! A expressão que o STJ passou a adotar. Quando eu tenho danos biopsíquico-morais, bio de físicos, alguns julgados falam em físicos expressamente, eu tenho violação de direito da personalidade e tenho condições de fazer reparação por danos morais. Então, esse critério mais objetivado é, inclusive, encontrado no próprio Código de Defesa do Consumidor. Vejam o que diz o artigo 6º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Eu falei que o primeiro grupo dos chamados direitos básicos dos consumidores é o grupo que trabalha com a prevenção e reparação por danos patrimoniais e morais do consumidor individual, coletivo e difuso. Ok, o artigo 6º, inciso 1º do Código fala: são direitos básicos do consumidor, dentre outros, o direito à vida, à saúde e à segurança. Vejam só, então, o que o Código coloca. O direito à vida, o fundamento dos direitos da personalidade. O direito à saúde, isso integra quase que a totalidade dos demais direitos físicos e integra também os direitos psíquicos, porque saúde psíquica, e os direitos morais. Os direitos morais não estão expressos no artigo 6º, inciso 1º, mas tem um outro artiguinho que o traz. O artigo 42, quando trabalha com proteção do bom nome do consumidor no mercado, quanto à forma que ele deve ser notificado por conta do não pagamento de dívida, para fins de inscrição do seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Pois bem, percebam vocês então que o inciso 1º trabalha com direitos da personalidade. O inciso 1º, ao trabalhar com direitos da personalidade, ele trabalha com uma evolução da teoria dos danos morais, portanto. Essa evolução fica ainda maior quando entramos no campo da responsabilidade civil. No campo da responsabilidade civil, nós temos como regra, conforme eu já falei para vocês, a responsabilidade objetiva. O que significa isso? O fornecedor responderá independentemente de culpa
pelos danos causados ao consumidor. Essa responsabilidade objetiva tem apenas uma exceção direta no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 14, parágrafo 4º, que falaremos dele no momento oportuno, que é a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. O artigo 14, parágrafo 4º fala que a responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante culpa. Então, aí eu tenho responsabilidade subjetiva para apurar. Fora este caso de responsabilidade direta de fornecedor, todos os demais casos de responsabilidade de fornecedores é a de responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Os fundamentos legais disso, artigos 12, 14, 18, 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 12, 14, 18, 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos estudar no momento apropriado nesse semestre ainda. O que há de interessante na nossa legislação é que, ao nos inspirarmos no modelo do direito continental europeu, nós temos uma visão de defesa do consumidor que trabalha com alguns artigos dedicados apenas para questões patrimoniais. Assim, nós temos os artigos 18 a 25 do CDC, que trabalham com a chamada responsabilidade pelo vício do produto e serviço. Tratam, portanto, dos chamados vícios por inadequação decorrente de impropriedade. Então, inadequação, essa expressão é consagrada na doutrina, viu, pessoal? Inadequação por impropriedade. O que é inadequação por impropriedade? É a inadequação porque aquele produto ou serviço adquirido pelo consumidor não cumpre a função econômica que legitimamente o consumidor esperava. Então, isso se dá o nome de inadequação por impropriedade. Quando se fala em inadequação por impropriedade, estamos diante de um campo de disfunção econômica de produtos e serviços. Então, neste caso, fala-se em reparação por danos patrimoniais. Nós vamos falar sobre isso daqui a algumas semanas. Já o outro regramento que trabalha com a responsabilidade civil objetiva no Código de Defesa do Consumidor é o dos artigos 12 a 17 do CDC. Os artigos 12 a 17 do CDC trabalham com a responsabilidade objetiva decorrente da inadequação, só que não é uma inadequação por simples impropriedade, mas é inadequação por insegurança. É uma outra expressão corrente na doutrina. Fala-se em inadequação por impropriedade quando há disfunção econômica. Então, a consequência disso, reparação por danos patrimoniais. Fala-se em inadequação por insegurança quando há um acidente de consumo. Outra expressão bastante consagrada na doutrina. Quando há acidente de consumo por inspiração do direito continental europeu, existe essa divisão entre vício, artigos 18 a 25, e fato, artigos 12 a 17. Haverá responsabilidade por acidente de consumo quando o fato jurídico estabelecer dano moral ao consumidor. Por isso,
o artigo 6º, inciso 1º, coloca entre os direitos básicos dos consumidores o direito à vida, à saúde e à segurança. Então, eu tenho um regramento no Código de Defesa do Consumidor para trabalhar com danos patrimoniais. E tem um outro regramento no Código de Defesa do Consumidor para trabalhar com danos morais. Essa evolução que o Código traz é algo que não existe paralelo no direito positivo brasileiro. Não há uma lei no direito positivo brasileiro que apresente um sistema de responsabilidade objetiva com esta profundidade e com o detalhamento que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, depois do estudo dos direitos básicos dos consumidores. Então, o primeiro grupo que eu gostaria de destacar é este, o do artigo 6º em seus incisos 6º e inciso 1º. Mas eu gostaria de complementar esse grupo ainda com mais 2 incisos. Primeiramente, o inciso 3º do artigo 6º. Gostaria de, antes de continuar, perguntar se vocês têm alguma dúvida ou se deu para acompanhar essa abertura que eu coloquei aqui sobre os direitos patrimoniais e os direitos não patrimoniais. Professor, eu tinha só um segundo aqui. Claro. É o seguinte, a responsabilidade objetiva por danos patrimoniais se relaciona à vida e à saúde e os danos morais à insegurança, não? Não. A responsabilidade por danos patrimoniais é a responsabilidade pelo vício do produto. É a responsabilidade referente a uma disfunção econômica, tá? Já o direito à vida, à saúde e à segurança tem uma relação direta com a responsabilidade pelo fato, pelo acidente de consumo. O que eu vou falar para vocês mais tarde é que existe uma pequena ligação entre uma coisa e a outra que está num artigo que, se você quiser se antecipar, mas quando chegar o artigo eu explico melhor. É o artigo 18, parágrafo 6º, inciso 3º, tá? Que é uma espécie de ligação que existe entre a responsabilidade pelo vício com a responsabilidade pelo fato, tá? Mas a regra inicial é a seguinte: o que é dano patrimonial é vício, o que é dano moral é fato, tá bom? Essa é a regra inicial para a gente trabalhar no sistema. E o que você estava falando, então, o inciso 6º do artigo 6º, ele se relaciona com danos tanto patrimoniais quanto morais, mas o inciso 1º só se relaciona com danos morais. Exatamente. Tá Isso bom, aí. ok, muito obrigado. Nada. Outra pergunta? Tá dando para acompanhar bem, pessoal? Tudo em ordem? Então tá bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um outro inciso do artigo 6º que a gente pode inserir nesse grupo de direitos patrimoniais e morais dos consumidores. Estou me referindo ao direito à informação. Ué, Senise, alguém pode falar, o que o direito à informação tem de patrimonial ou de não patrimonial? Muita coisa. Vamos começar entendendo que o direito modificou-se muito por conta das transformações socioeconômicas que tivemos com o surgimento da sociedade da informação, que é a sociedade do compartilhamento de dados, que é a sociedade do comércio eletrônico, que é a sociedade das fake news também, né? Esse mundo que temos hoje, a sociedade contemporânea que temos hoje, tem inclusive normas internacionais firmadas por quase todos os estados que integram a sociedade internacional, dispondo sobre regras da sociedade da informação. Há 2 declarações internacionais que trabalham com isso. Uma, a Declaração de Genebra de 2003. A outra, a re-ratificação da Declaração de Genebra pela Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que é conhecida como Declaração de Tunis, de 2005. Como se isso não bastasse, o direito à informação nessas declarações foi erigido textualmente
a situação de direito humano. Então, o acesso à informação é um dos direitos humanos na sociedade internacional contemporânea, por conta dessas duas declarações que eu acabei de mencionar para vocês. Não bastasse isso, a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14, lembrem-se, o artigo 5º é o artigo dos direitos fundamentais, estabelece o direito à informação como direito fundamental. Aí vem o Código de Defesa do Consumidor e estabelece o direito à informação como direito básico do consumidor. Direito básico por quê? Porque na sociedade contemporânea, a informação ela tem um poder de influência extraordinário, não apenas no poder de decisão das pessoas para adquirir ou não adquirir produtos e serviços, mas até mesmo no poder de decisão quanto à orientação política, filosófica, sociológica, psicológica, econômica, mercadológica e religiosa. Quando falamos, então, em informação, estamos num mundo extremamente heterogêneo, com extremas possibilidades. O Código de Defesa do Consumidor, atento a essa modernidade que ainda estava para entrar, perceba, o Código é de 1990, mas o Código estava atento para isso dentro daquela situação ainda tímida de início de movimentos na sociedade da informação, nas empresas, que iria se transformar ainda naquele acesso à informação pela internet nos lares. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o direito à informação é um direito básico. É extraordinário o avanço para nós aqui no Brasil. E, obviamente, inspirado no modelo europeu. De que forma nós temos essa consagração do direito à informação como um direito básico no Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá. Primeiramente, o artigo 18, caput. O artigo 18, caput do Código, ele introduz a chamada responsabilidade pelo vício de um produto ou de um serviço. O artigo 18 ele trata mais propriamente da responsabilidade pelo vício do produto, mas a questão da informação ela é reproduzida também no vício do serviço, no artigo 20. O direito à informação ele é considerado tão importante que o Código confere a ele um status de possibilitar ao consumidor a responsabilidade patrimonial do fornecedor por vício de informação. Se você estiver com o código aí do lado, dê uma olhadinha no que fala o artigo 18. Eu faço questão de entrar aqui no Código de Defesa do Consumidor nesse momento, no artigo 18, só para ler para aqueles que não estão com o código, essa passagem. O artigo 18 fala o seguinte: os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de quantidade ou de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam valor. Olha só o que vem agora, vírgula, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes de recipientes, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Estamos falando do quê? Vício de informação. Como se isso não bastasse, convido vocês a darem uma olhadinha agora no artigo 20, quando se trabalha com o vício do serviço. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como, de novo, por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. De novo, vício de informação.
Ah, Senise, mas será que é tudo isso? Se isso ainda não convenceu vocês, vamos a mais um artigo, o artigo 31. O artigo 31 do Código, então, aqui é uma maravilha. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados. Então percebam a situação que nós temos aqui. O vício de informação, ele acarreta a responsabilidade do fornecedor. Isso vale tanto para produtos ou serviços novos, como para os chamados produtos que eufemisticamente são chamados de seminovos, que são os produtos usados. A pergunta que está sendo feita aqui pela Edivisa é exatamente essa, pela Vitória. Professor, isso se aplica a equipamento de segunda mão, por exemplo? Também, tanto equipamentos novos como a segunda mão. Só que lembrem-se, para que eu tenha essa previsão, eu preciso ter uma relação de consumo. Então, se uma pessoa profissionalmente vende equipamento de segunda mão, ela é fornecedora. Se eu, que não sou um fornecedor de equipamento de segunda mão, estou revendendo, botando no Mercado Livre, por exemplo, ou na OLX, que estou revendendo o meu smartphone, eu não sou fornecedor. Então, se a pessoa tiver algum problema com o meu smartphone, ela poderá se valer do Código Civil, não do Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, ela poderá provar que houve uma violação de boa-fé objetiva, por exemplo, que é uma matéria que se estudar em direito contratual. Mas, como vocês podem perceber, a proteção do Código de Defesa do Consumidor é mais ampla. Vocês estão percebendo? Há várias previsões a respeito do vício de informação. Quando se fala em informação, estamos diante, então, dentro desse primeiro grupo que eu estou trabalhando com vocês, que é o grupo dos chamados direitos patrimoniais e morais dos consumidores. Bom, podemos ainda trabalhar com um outro inciso, que estabelece esta regra de direitos dos consumidores que envolve a informação. Eu estou me referindo aqui ao direito à educação dos consumidores. Não sei se vocês estão lembrados, quando eu falei na nossa primeira aula sobre a evolução histórica do direito do consumidor, eu frisei sobre o importante papel dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, em 1960, quando o então presidente John Kennedy proferiu um discurso à Assembleia Geral da ONU que estabeleceu uma proposta para essa sociedade internacional que depois veio a ser amparada, que é a proposta de se reconhecer que a defesa do consumidor deveria ser construída diante de uma sociedade industrial tão poderosa quanto aquela que já existia na década de 50. E que essa defesa do consumidor, ela exigia uma autonomia por se constituir em uma prova de exercício de cidadania. Essa visão de exercício de cidadania não foi uma visão improvisada. Toda a evolução da sociedade de consumo a partir de então e da própria sociedade da informação, que é essa sociedade do compartilhamento de dados e do comércio eletrônico que hoje vivemos, é uma evolução planejada em detalhes, em riqueza de detalhes, desde o início da década de 60. Isso, se não quisermos colocar o tema mais para trás ainda que é possível, colocando esse tema logo no pós-guerra, por volta de 1946, 1948, quando temos as primeiras tentativas de reconhecimento de uma nova sociedade, a sociedade pós-industrial. Bom, por que eu estou falando isso agora? Se uma pessoa ela
tem que ter o seu papel de vulnerabilidade superado por uma série de iniciativas, essa pessoa é o consumidor. Nós falamos nos princípios informativos que o princípio da vulnerabilidade é um princípio de presunção absoluta nas relações de consumo. Todo consumidor é considerado a parte mais débil na relação com os fornecedores, porque os consumidores eles não têm as informações adequadas sobre os produtos e serviços que os fornecedores estão colocando no mercado ou estão oferecendo no mercado. E então, o consumidor precisa ser educado para o consumo. A simples informação é importante muitas vezes para gerar um poder de decisão. Contrato ou não contrato com aquele fornecedor? Compro esse produto que tem essas características ou compro esse outro produto que tem essas características? Mas às vezes eu nem sei quais são as características. Imaginem vocês quantos consumidores adquirem, por exemplo, aparelhos de televisão porque o anúncio fala que é o 4K Ultra HD, quando a expressão 4K, juntamente com o Ultra HD, é uma redundância. Só que a grande maioria dos consumidores não sabe disso, que é uma expressão que é redundante, porque se é 4K, é Ultra HD. Não precisava colocar 4K Ultra HD. E os anúncios publicitários hoje em dia de televisores falam como se o 4K junto com o Ultra HD fosse ainda por cima um plus maior. Porque na cabeça do consumidor, que é um leigo, parece ser uma coisa mais legal. Então, essa ideia de cidadania para consumo ela é muito importante. E, por conta disso, os órgãos que integram o sistema de defesa do consumidor, assim como os fornecedores de produtos e serviços, têm que suprir as deficiências de informação e de conhecimento dos consumidores, para que eles possam fazer uso adequado de produtos e serviços e para que eles possam fazer também o descarte adequado de produtos e serviços. Nesse sentido, a educação do consumidor é muito importante quando trabalhamos com um tema, que é um tema muito estudado em direito ambiental, o tema da logística reversa de produtos. Então, eu tenho uma bateria de computador, de um notebook, que não me interessa mais porque a bateria acabou ficando viciada, ou porque acabou com o tempo ficando com um pouco de umidade, e por isso inchou. Ou uma bateria de celular que não funciona mais, ou um celular que não vou dar mais utilidade nenhuma. Há um regime de descarte desses aparelhos justamente por razões de proteção ambiental. E não só proteção ambiental no sentido de ecologia, no sentido de biota, de sistemas ambientais, mas de proteção ambiental também no que diz respeito ao que diz o inciso 1º, quanto à proteção da vida, saúde e segurança dos consumidores. As baterias elas têm que ser descartadas de forma que não gerem riscos à saúde e à segurança de consumidores. E venhamos e convenhamos, quase ninguém faz isso. Então, o direito à educação é um outro dos direitos que integra esse grupo, que diz respeito à prevenção de danos patrimoniais e morais e à repressão de danos patrimoniais e morais do consumidor individual, coletiva ou difusamente considerado. Bom, nós temos ainda mais 2 grupos de direitos básicos do consumidor. Eu posso falar desses outros 2 grupos na nossa próxima aula, que são os grupos relativos à revisão de contratos e à chamada inversão do ônus da prova na relação de consumo. Então eu pergunto para vocês, como agora são 10h30 da noite, se vocês querem fazer mais alguma pergunta ou se podemos encerrar por aqui. Ou se vocês quiserem eu continuo, não tem problema nenhum. É que normalmente quando chega 10h30 no presencial a gente tem parado um pouquinho, né? A Luísa está perguntando, é o artigo 6º mesmo, Luísa? Deixa eu pegar aqui o inciso para te ajudar. Só um segundinho. Artigo 6º. É o inciso 2º, tá? São direitos básicos do consumidor. A educação e divulgação sobre consumo adequado de produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha
e a igualdade nas contratações. Gente, alguma pergunta? Mais além dessa da Luísa? Então tá ótimo, olha. Minha gratidão aí por você ter ficado na sexta-feira à noite, né? Aqui na nossa aula. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês, tanto através do WhatsApp do grupo, como também estou à disposição de vocês, se vocês quiserem mandar uma mensagem, sem problema nenhum, tá bom? Dê um pulinho lá no YouTube, de repente você gosta de alguma coisa que eu postei lá também, dá uma curtida. E muito obrigado, um ótimo final de semana e que Deus esteja conosco, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.